Entrando no tema, e aqui, senhores e senhoras, eu não vou esgotar, evidentemente, todas as possibilidades de recuperação de crédito tributário, porque senão eu ficaria falando aqui uma manhã. São mais ou menos 120 pontos de conexão nas atividades empresariais em que a gente, quando entra numa companhia, a gente analisa a possibilidade. É claro que determinadas atividades possuem um perfil diferente de outras e, portanto, perfis tributários diferentes e sejam discussões diferentes. Aqui o objetivo é só ver, num cenário mais generalista, alguns pontos muito importantes de discussão nesse tema da recuperação de crédito tributário. Quando a gente fala, portanto, de folha de salários, nós podemos falar hoje, genericamente, de 4 grandes temas, né? Primeiro, contribuições a terceiros, a limitação da base de cálculo a 20 salários mínimos. Teve uma decisão muito recente do STJ, desculpa, gente, a gente é advogado, fica falando aqui as siglas, achando que todo mundo sabe, né? É Superior Tribunal de Justiça. O Superior Tribunal de Justiça tem um papel na organização judiciária de julgar temas que a gente chama de infraconstitucionais, temas legais, tudo aquilo que está abaixo da Constituição, porque o que está na Constituição, conflito com a Constituição, interpretação da Constituição é Supremo Tribunal Federal. O que está abaixo, interpretação de leis federais ou a unificação da jurisprudência ligada a temas federais e não constitucionais, é o STJ que é o competente. E o STJ decidiu recentemente que naquele sistema S, né, as contribuições ao sistema S, e aí entra SESC-SENAC, SESI-SENAI, SEST-SENAT, Salário Educação, INCRA, SEBRAE, né, aquele contexto das contribuições a terceiros, que estão lá ligados à minha contribuição sobre folha de salários, né? Está lá dentro, lá da GFIP. Olha o que o STJ decidiu, gente. O STJ disse o seguinte, essa base de cálculo não é a folha bruta, não é a folha salarial, é 20 salários mínimos. O STJ falou que houve uma mudança na legislação lá atrás, mas que essa mudança na legislação não impactou a base de cálculo da contribuição a terceiro. Portanto, o STJ está dizendo que tudo aquilo que eu paguei, todo mundo paga sim, as contribuições a terceiros sobre a folha bruta, na verdade, eu teria que pagar sobre 20 salários mínimos. Eu vou mostrar adiante aqui um quadro para vocês, concreto, do que isso representaria, por exemplo, uma folha de salários de R$1 milhão. A não incidência sobre verbas indenizatórias, né? Isso já está sedimentado no STJ, o Supremo Tribunal Federal tem avançado também sobre esse tema, mas todas aquelas verbas que eu pago ao meu empregado, que não tem natureza salarial, mas de indenização, e aí entram terço de salário, aviso prévio indenizado, o abono de férias, os 15 primeiros dias de afastamento por auxílio-doença, quer dizer, toda essa gama de verbas que não tem natureza salarial, mas tem natureza indenizatória, são recuperáveis. O STJ já disse, não tem que incidir contribuição previdenciária sobre elas, né? As contribuições adicionais sobre fundo de garantia, 10% quando a gente dispensa sem justa causa, quando o empresário dispensa sem justa causa. E aqui é uma fundamentação, já tem jurisprudência muito avançada sobre o tema, talvez a grande maioria não vai se lembrar, mas essa contribuição ela foi criada para recompor aqueles saldos dos planos Collor, plano Bresser, etc., aquelas diferenças de atualização monetária sobre as contas fundiárias. Só que acontece que esse mecanismo de recomposição se esgotou há muito tempo, e a contribuição continuou sendo criada, sendo cobrada. Tanto é assim que a contribuição ela era provisória, até a recomposição dessa perda das contas fundiárias. E, como sempre no Brasil, o que é provisório fica permanente, né? Até que alguém reclame, né? Tungaram o nosso bolso e continuaram com a mão nele. A jurisprudência já tem avançado muito nesse sentido, dizendo, olha, não tem mais função, não tem mais motivo, não tem mais razão para a manutenção dessa cobrança. Portanto, tudo aquilo que eu paguei nas demissões, 10% a mais, né? Porque a gente paga 40% para o empregado e 10% para o governo, esses 10% também seria recuperado. E nós discutimos isso também por ação judicial, um tema que tem tudo a ver com as discussões que hoje transitam no Supremo Tribunal Federal a respeito da incidência tributária, ou a incidência tributária sobre tributos, tributo sobre tributo.
né? O Supremo tem se dedicado muito a esse exame, a questão da exclusão do CMS, PIS/COFINS, diz muito sobre isso. Folha líquida, parem para pensar. A empresa hoje paga as contribuições previdenciárias sobre o salário bruto do empregado, a base de cálculo é o salário bruto, a remuneração bruta. Entretanto, na remuneração bruta desse empregado, tem a própria contribuição previdenciária dele, né? Que a empresa deduz lá na remuneração. E, eventualmente, imposto de renda retido na fonte. Portanto, aqui nós temos um tributo, contribuição da empresa patronal, incidindo sobre tributo, a contribuição do próprio empregado. É um tema muito ainda novo, né? Não temos uma jurisprudência tão formada quanto a dos demais trabalhos que eu disse para os senhores, mas quando a gente volta para o conceito de que o não eu já tenho, eu só posso ter o sim, esse sim pode ser muito interessante. Nós temos uma decisão judicial, o escritório conquistou uma decisão para um cliente nosso recentemente, em primeira instância ainda, mas é um avanço, considerando que, de fato, a base de cálculo tem que ser o salário, a remuneração líquida do empregado e não sua remuneração bruta.